Vivemos em um mundo em que tomamos decisões a partir de informações. Estas nos chegam por meio de relatos, de fatos e expressões de opiniões. Você sabe a diferença entre fato e opinião? Será que só podemos colocar ou fatos ou opiniões em textos? Ou podemos ter uma opinião a partir de um fato? Vamos aprender a identificar e diferenciar fato e opinião. Fato é uma verdade, algo comprovado. Os fatos são aqueles que podem ser verificados e corroborados ou negados por critérios e evidências objetivas. Uma notícia deve ser baseada em fatos. Isso porque, como ela está transmitindo algo que aconteceu a várias pessoas, é preciso comprovar aquilo, apresentando a fonte de onde os dados foram retirados. Resumindo, o fato é, então, uma verdade que possui fontes e argumentos comprovados. Já a opinião é algo que acreditamos, que achamos, mas que necessariamente não é uma verdade absoluta. A opinião reflete juízos, valores, interpretações pessoais. Por exemplo, quando você diz que a seleção brasileira é a melhor do mundo, você pode até basear-se nos títulos adquiridos pela seleção para fazer essa afirmação. Isso pode até ser uma verdade, mas não necessariamente é um fato que a seleção seja a melhor do mundo. Isso vai depender do que você acredita e do que você acha, já que é a sua seleção. Isso vai ser apenas a sua opinião. Como diferenciar um fato de uma opinião? Quando falamos que o Reino Unido detectou nova variação do coronavírus, que, segundo o diretor médico da Inglaterra, é mais contagiosa do que as variantes anteriores, estamos relatando fatos. Não há discussão em relação à sua natureza. Temos provas de que isso aconteceu. Agora, se falamos que o coronavírus é apenas uma gripezinha e não há por que preocupar-se, não estamos apresentando fatos. Estamos emitindo a nossa opinião a respeito do acontecimento. Parece fácil, mas na prática muitos têm dificuldades em diferenciar fato de opinião. O jornalismo funciona para apurar os fatos e levar a informação ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte. O jornalista realiza uma ampla pesquisa. Isso inclui entrevistas com especialistas, checagem de dados e fontes, visitas a locais que têm relação com o assunto da matéria, entre outros pontos. Para noticiar um fato é preciso um trabalho minucioso, que não pode ser realizado sem uma checagem. Precisa de elementos que compõem aquele acontecimento. Na internet, há vários conteúdos que se dizem jornalísticos, mas que, na verdade, são frutos de uma apuração rasa. Então é preciso termos cuidados e não deixarmos levar por tudo o que encontramos na internet. Precisamos entender como o jornalismo profissional funciona. Fato e opinião não são a mesma coisa. Enfim, não há nada de errado em ter uma opinião sobre determinado fato. Pelo contrário, essa prática estimula o senso crítico
e ajuda a formar cidadãos mais conscientes. No entanto, é necessário saber separar o discutível do indiscutível. Os acontecimentos das ideias. Verifique se há o nome de alguém ligado àquela opinião. Nos jornais, por exemplo, há seções em que colunistas apresentam o seu ponto de vista sobre assuntos variados. Os nomes do colunista geralmente aparecem em destaque. Nesse caso, aquele texto reflete a opinião da pessoa que escreveu a coluna e não o ponto de vista do jornal como um todo. Cheque se aquele veículo de informação é uma fonte confiável, ou seja, se tem uma equipe profissional de jornalistas por trás dele. Veículos de pouca credibilidade tendem a misturar com mais frequência fatos com opiniões. Muitas vezes utilizam esse artifício para levar as pessoas a adotar determinada maneira de pensar. Tudo que é baseado em dados matemáticos ou científicos tem credibilidade, pois foi testado e comprovado muitas vezes, seguindo protocolos e procedimentos rígidos de checagem. Cuidado com teorias conspiratórias. Muitas vezes, elas são apresentadas de forma passional, com a intenção de mexer com as emoções das pessoas. Sempre desconfie quando estiver diante de um conteúdo com forte apelo emocional. Fatos usualmente podem ser submetidos à prova por números, documentos e registros. Já opiniões, por outro lado, refletem juízos, valores e interpretações pessoais. Temos que sermos cuidadosos com nossas próprias opiniões, pois elas podem ser tomadas como fatos por outras pessoas. Nossas decisões devem ser baseadas em fatos. É claro que podemos considerar opiniões de pessoas qualificadas sobre tais fatos. Vamos juntos construir um mundo em que os fatos e as opiniões não sejam confundidos. Observe a diferença entre fato e opinião nestes dois exemplos. Celebrações natalinas em dezembro. É um fato, tem como ser comprovado. As celebrações natalinas é o melhor feriado. É uma opinião. Não tem como você afirmar isso e comprovar. Vamos ver mais um exemplo. Um pouco da história de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Aqui nós temos uma afirmação, que eu posso dizer que é um fato, não é uma opinião. Realmente é um fato, é algo real. Ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro, e seu nome completo era Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Veja que aqui também é um fato, que está afirmando o dia e o lugar e o nome completo de Cecília Meirelles. Tem como ser comprovado. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade e o pai não chegou a conhecer. Morreu antes do seu nascimento. Foi criada pela sua avó, Dona Jacinta. Também temos o quê? Um fato, uma sucessão de fatos sobre Cecília Meirelles. Você sempre se pergunte: tem como comprovar isso que eu estou lendo?
É claro que aqui nós temos como comprovar, e é um fato, não é uma opinião. Por volta dos 9 anos de idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Também é um fato aqui. Estudiosos de sua obra dizem que seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Agora vamos a uma pergunta a respeito disto que eu acabei de ler. Qual frase apresenta uma opinião sobre Cecília Meirelles? Foi criada pela avó Dona Jacinta. Sim, é um fato. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901. Também é um fato, pode ser comprovado. Perdeu a sua mãe com apenas 3 anos de idade. Aqui também temos um fato, realmente ocorreu. E letra D, seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Aqui eu tenho como comprovar isso? Afirmar? Não. Então nós temos o quê? Uma opinião. Estudiosos da sua obra dizem que seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Então, é uma opinião dos estudiosos sobre a obra de Cecília Meirelles. Então, a nossa resposta correta é a letra D, que afirma, que apresenta uma opinião sobre Cecília Meirelles. Você tem que diferenciar, perguntar, se isso pode ser comprovado? Tem como eu comprovar essa afirmação? Se eu tenho como comprovar, é um fato. Se não tem como eu comprovar que leitores de todas as idades se encantam com suas obras, então é uma opinião. Não posso afirmar que é um fato. Aqui nós temos uma opinião. A letra D é a resposta. Vamos analisar esta outra história. O velho, o menino e o burro. Um velho e um menino seguiam pela estrada montados num burro. Pelo caminho, as pessoas com as quais cruzavam diziam: "Que crueldade é a desses dois! Querem matar o burro." O velho, impressionadíssimo com os comentários, mandou o menino descer. Mais adiante, outras pessoas, observando a cena, diziam: "Que velho malvado é festelador no burro, e o menino, coitado, andando a pé." O velho, então, desceu do burro e mandou o menino montar. Daí a pouco, outras pessoas, vendo a cena, comentaram: "Onde já se viu coisa igual? Um menino cheio de vida montado no burro e o velho a caminhar pela estrada." Depois dessa, o velho não teve dúvidas. Mandou o menino descer e ambos, com esforço, passaram a carregar o burro. Está claro que os comentários não se fizeram demorar, e desta vez seguidos de gargalhadas. Evidentemente, todo mundo estranhava os dois carregando o burro. Refestelado quer dizer sentado ou estendido comodamente, estirado, recostado, dedicado a algo prazeroso. É uma das palavras que talvez vocês não conheçam. Agora, vamos analisar a relação fato-opinião na fábula O Velho, o Menino
e o burro. O velho e o menino montados num burro. Quando algumas pessoas observaram essa cena, acharam que era uma crueldade contra o burro os dois estarem montados num burro. Então, a crueldade contra o burro era uma opinião emitida sobre o fato, né? Que fato? Do velho e o menino estarem montados num burro. Então, fato é o que ocorreu de verdade, que pode ser comprovado, e a opinião é o que as pessoas acharam do acontecimento, do fato. O velho montado num burro e o menino seguindo a pé é um outro fato que ocorreu durante a história. E outras pessoas observando essa cena achou uma crueldade contra o menino. Então, crueldade contra o menino é a opinião emitida por algumas pessoas sobre o fato de encontrar o velho montado num burro e o menino seguindo a pé. Mas, na frente, no decorrer da história, o menino está montado no burro e o velho a pé. É um outro fato que ocorre. As pessoas observando a cena já emitem uma outra opinião sobre esse fato, considerando que uma crueldade contra o velho. Então, isso é o quê? Uma opinião sobre o fato que ocorreu. Seguindo a nossa história, o velho e o menino carregando um burro. É um outro episódio, é uma outra cena que ocorre, é um fato. As pessoas começam a observar essa cena e emitem uma opinião. Acha estranho, acha um absurdo e inclusive ri, dá uma gargalhada. Isso é o que? Uma opinião sobre o fato.